pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô aqui nesta manhã de segunda-feira para trazer para você uma mensagem neste dia de frio, de inverno, para aquecer o seu coração. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de Bíblia? Se você gosta de Bíblia, então fica aqui, porque esse canal é para você. Já se inscreve aí, já curte esse vídeo e depois no final você comenta o que essa palavra falou com você, no que mais te tocou. Abre sua Bíblia aí, em livro de Juízes, capítulo 16, eu vou estar lendo aqui na minha Bíblia online. Essa versão aqui é a nova tradução da linguagem de hoje, tá? É uma tradução facílima, digamos até para adolescentes e pessoas que estão iniciando. Então não tem como você não compreender o que eu vou ler aqui, tá? Só para contextualizar vocês. Vamos falar sobre o homem que foi chamado para ser libertador, só que infelizmente se deixou ser levado a prisioneiro. Sansão, de libertador a prisioneiro. O que aconteceu com Sansão? Por que isso aconteceu com Sansão? Vamos entender nesse vídeo de hoje. Juízes capítulo 16, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram o dinheiro. Versículo 19. Ela fez com que Sansão dormisse no seu colo. Em seguida chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido a sua força. Ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Versículo 21. Os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão virando moinho. A Bíblia ela não se preocupa em esconder fatos de nós. A Bíblia não se preocupa, por exemplo, em esconder as falhas dos grandes homens e mulheres de Deus. Muito pelo contrário. A Bíblia tem uma veracidade tão alta que, ao invés de ser escondido as falhas, é mostrado para nós, para que a gente possa compreender que de perfeito foi só Jesus. E ainda assim Jesus não agradou a todo mundo. Para a gente contextualizar um pouquinho dessa mensagem e entender o que Deus tem para mim, para você aqui neste dia, vamos voltar um pouquinho no tempo. No início do livro de Juízes, nós vamos ver ali um ciclo de Israel. Israel já estava vivendo na terra prometida. Deus prometeu para eles a terra que manava leite e mel e eles estavam já vivendo nesse período. Eles já estavam vivendo nesse tempo, no tempo da terra que mana leite e mel. Eles deveriam estar agora adorando ao Senhor, oferecendo seus sacrifícios, fazendo suas ofertas, derramando seus pés do Senhor em agradecimento por tudo que Deus já tinha feito por eles. Mas era assim que eles viviam? Infelizmente não. Infelizmente não. No livro de Juízes, por algumas vezes você vai ler o início do capítulo, iniciando-se assim, dizendo a seguinte frase, né? Parafraseando aqui. E o povo de Israel pecou contra o Senhor, voltou as costas para o Senhor, voltou-se à idolatria e negou ao Senhor, abandonou ao Senhor. Voltou-se à idolatria, abandonando o verdadeiro Deus que tinha dado a eles aquela terra e prostrando-se a deuses que foram levantados pela mão dos homens, né? Deuses que, segundo eles, podia ser visto. E o Deus de Israel era Deus invisível, era o Deus que não podia ser visto. Em Juízes, capítulo 13, nós vamos ver ali o anúncio do nascimento de Sansão para a esposa de Manoá. A Bíblia não diz qual era o nome da esposa de Manoá, mas diz que ela era a esposa daquele homem, eles eram da tribo de Dan. Um anjo do Senhor aparece a ela e diz que ela vai gerar uma criança, e essa criança iniciaria a libertação do povo de Israel da mão dos filisteus. Israel já estava ali padecendo nas mãos dos filisteus por 40 anos. E detalhe, antes de Deus levantar Sansão para ser o juiz libertador do povo, Deus já tinha levantado Gideão para ser libertador do povo, já tinha falado com Jefté também para ajudar nessa libertação. Débora também foi uma mulher ali muito usada pelo Senhor para que isso acontecesse, só que, no entanto, na maioria das vezes que Israel era liberta, em seguida, quando estava tudo certo, eles já não estavam mais padecendo na mão dos inimigos, eles caíram na idolatria de novo,
se afastavam de Deus. E ao se afastarem de Deus, Deus permitia coisas na vida deles. Já temos aqui uma lição que nós podemos trazer para a nossa vida. Quantas vezes que Deus permite situações terríveis na nossa vida porque a gente simplesmente foi ingrato e voltou as costas contra Ele. Muitas vezes eu e você, em situações que estamos enfrentando e pensamos assim, Senhor, o que está acontecendo? Será que eu e você não voltamos as costas contra Deus? Mas pode ser também que muitas das provações que nós passamos, mesmo estando dentro da vontade de Deus, são provações que podem nos trazer perseverança. A palavra de Deus diz que sejam alegres na tribulação, porque a tribulação produz em vocês a perseverança. E a palavra de Deus, ela traz encorajamento para todas as situações, não é mesmo? Então essa mulher, ela recebe o anúncio do nascimento de Sansão. No entanto, essa criança iria nascer com algumas restrições. Digamos assim, naquela época do Antigo Testamento, o Espírito Santo não descia como desce nos dias de hoje. O Espírito Santo descia sobre homens de Deus que estariam sendo usados para um propósito da parte do Senhor. Então aqui vamos analisar algo. O Espírito Santo desceria sobre Sansão. Então Sansão não podia agir como as outras pessoas agem, porque Sansão, privilegiado no meio de toda a humanidade que não podia partir dessa graça, Sansão tinha o Espírito Santo ali com ele. Sansão tinha o Espírito Santo que descia sobre ele, operava prodígios e maravilhas, e por operar prodígios e maravilhas, Sansão podia viver coisas que outras pessoas não viveriam. Digamos assim que nos nossos dias o Espírito Santo habita naqueles que creem no Senhor e essas pessoas querem andar como aquelas que não têm o Senhor habitando dentro delas. É uma coisa que um tanto que incoerente da nossa parte poder acreditar que nós devemos andar como qualquer outro quando o Senhor requer de nós a santidade. É o que o Senhor requeria de Sansão, santidade. Sansão iria receber o Espírito Santo e através dele seria operado maravilhas, mas Deus queria algo dele, santidade. Uma das regras que o Espírito de Deus, que o anjo do Senhor disse à mãe de Sansão, era que ela não poderia passar a navalha sobre a cabeça da criança. Ela não poderia beber bebida forte enquanto estivesse grávida dele. E esta criança que nascesse, a criança que iria se tornar um adulto futuramente, não podia beber bebida forte. Na verdade, ele seria nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. E para quem conhece o voto nazireu, uma das características do voto nazireu era não beber bebida forte, não se aproximar de cadáver, não cortar o seu cabelo. O voto nazireu era um voto que geralmente era determinado por um tempo, Digamos que um homem de Deus ou uma mulher de Deus vai fazer um voto e por um tempo vai cumprir, digamos assim, eu vou fazer um voto de 1 ano ou voto de tanto tempo. Então é um voto que tem começo e tem fim. No entanto, o voto de Sansão não foi ele quem fez. Não foi ele quem determinou o tempo e as regras. Como ele seria o privilegiado por receber o Espírito do Senhor no meio de uma humanidade que não receberia tal graça naqueles momentos, Deus é quem propôs esse voto. E esse voto seria até o dia de sua morte. Ou até o momento em que Deus já não dissesse assim, tudo bem, vamos terminar o voto aqui, pode cortar o cabelo. Vai continuar com o Espírito Santo, mas o cabelo vai ser cortado. No entanto, Deus requeria de Sansão o quê? Entrega. Deus queria dele sacrifício. E seria um sacrifício para Sansão. Mas, ao longo da história, não vou aqui falar tudo sobre a vida de Sansão, não é meu intuito. Sansão, ele mata um leão. Tem um episódio da história que Sansão está indo para a terra de Timná, ver os preparativos para o seu casamento com uma mulher filisteia da terra de Timná. Quando ele está no caminho com seus pais, ele se desvia um pouco do caminho e um leão vem em direção a ele e ele mata aquele leão. Até aí, beleza, Matou um leão. Davi também matou um leão, mas é uma coisa que só quem tem realmente algo sobrenatural dentro de si. Um homem matar um leão. Por mais forte que seja, um leão é um ser extremamente forte. A sua força não se compara com a força humana, mas com a força do Espírito Santo, Sansão conseguiu se livrar daquele leão que queria atacá-lo. Então, eles vão à terra de Timná, não sei como pronuncia bem direito, Timnat, depende da tradução, a minha Bíblia aqui diz Timná. Enfim, quando eles vão até essa terra, fazem lá as coisas que eles têm que fazer e voltam. Futuramente, quando Sansão agora vai até esta terra para agora casar com a sua esposa, acontece a mesma coisa no caminho. Ele se desvia do caminho, só que agora não
né, por só apenas se desviar. Ele se desvia um pouco do caminho agora para ele encontrar com o leão que ele tinha matado. Ele queria ver como é que estava o corpo do leão. Só que assim, ele já viola aqui mais uma regra do nazireado. Não podia ter contato com o leão. O nazireu, o homem que está em um voto nazireu, não pode ter contato com o cadáver, porque cadáver seria impuro, ele não pode ter encontro com a impureza. Então Sansão, ele se encontra com aquele leão e o mais, existe um enxame de abelhas dentro daquele leão morto e dali foi produzido mel e favos de mel. Simplesmente Sansão pega o favo de mel, come do mel e ainda sai e dá para os seus pais. Seus pais nem sabem de onde vem, ele não fala, ninguém... Enfim, segue aí, né? Vida que segue. Mas eu sinto que isso aqui, ó, cada momento que a gente vai se desviando de um propósito de santidade, de um propósito de entrega, vai abrindo brechas dentro da nossa vida espiritual para entrar pecados maiores. Futuramente, acontece um episódio que Sansão, ele mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Ele está sendo levado, amarrado pelos filisteus. Agora os filisteus acham que tem domínio sobre Sansão. No entanto, Sansão simplesmente arrebenta as cordas que o amarram, pega uma queixada seca de jumento que ele encontra ali no seu caminho e simplesmente mata 1000 homens que estavam armados, que estavam com espadas, que estavam com flechas, que estavam com armaduras, capacetes, escudos, lanças. Eles estavam equipados, os filisteus. E Sansão, só com queixo de jumento, ele mata todos aqueles homens, 1000 homens. Em seguida desse feito, que Sansão mata aqueles 1000 homens, Sansão sente sede, ao ponto de quase morrer. Ele sente sede e ele ora a Deus e fala: Senhor, através do teu servo operaste grande milagre, vai me deixar morrer aqui seco nesse deserto? Deus simplesmente fende uma cavidade no chão e faz daquela cavidade sair água para Sansão beber, e Sansão bebe. E que aquele homem que estava prestes a morrer, que era Sansão, morrer de sede, Deus agora providencia água para ele beber. E sabe de uma coisa? Deus, mais uma vez, se revelou na vida de Sansão. Sabe o que é isso? Mesmo a gente sendo infiel, mesmo a gente sendo todo errado, mesmo a gente estando em dívida com Deus, digamos assim, entre aspas, né? Que Jesus Cristo pagou as nossas dívidas, mas digamos assim, nós aqui, ó, em dívida com o Senhor, não buscando a Ele, não dando a Ele o devido temor que deveríamos dar, ainda assim Deus operou um milagre grandíssimo na vida de Sansão. E Sansão operou milagre, e Sansão viu milagres acontecerem. Não muito mais pra frente, depois desse episódio, Sansão vai à terra de Gaza. Na terra de Gaza ele se deita com uma prostituta. Simplesmente acabou de ver a misericórdia de Deus na vida dele, agora ele vai e se deita com uma prostituta. Imagina a tristeza do Senhor em ver aquele que deveria ser libertador caminhando para uma prisão espiritual. Sansão, a cada ato de negligência com o chamado dele, vemos os olhos dele se fechando. Muitas vezes a gente acha que foi no momento em que os filisteus simplesmente furaram os olhos de Sansão, arrancaram os olhos de Sansão, que Sansão ficou cego. Na verdade, Sansão já estava cego muito antes desse episódio. Na verdade, Sansão já não estava mais enxergando muito bem antes mesmo desses acontecimentos na vida dele, desse trágico acontecimento. Então Sansão faz isso. Depois de se deitar com a prostituta, à meia-noite, Sansão vai embora da terra de Gaza. Já tinha homens às espreitas esperando que ele passasse por lá, já passaram o zap, já falaram que ele estava lá na terra. Vamos esperar até amanhã e quando Sansão sair, a gente pega ele. Sansão não saiu pela manhã, Sansão saiu pela meia-noite. Sansão não saiu como alguém normal, o portão da cidade estava trancado para prender ele. Ele simplesmente, como fosse nada, arranca os portões da cidade, junto com o muro e tudo que estava ali grudado, levanta, leva até um monte, joga lá e vai embora. Sansão tinha uma força sobrenatural. Sobrenatural. Era algo que Deus queria para a vida dele. Vai ser desse jeito que eu vou te levantar. Assim como Gideão é lembrado por ter lutado somente ele, mais 300 homens, com um exército de mais de 40 mil. Então assim, olha só, para cada uma pessoa, quantas outras teria que enfrentar. Mas é para Deus mostrar que não é você, meu filho. Isso aí, esse poder, não é teu. Esse milagre que é operado através da tua mão, não é tua força.
Não é a força da tua mão, não é a força do teu braço, mas é a força do Espírito Santo do Senhor que opera através da tua vida. Toda glória, honra, louvor devem ser atribuídos a Deus. Sansão fez isso. Mesmo após Sansão ter pecado, deitado-se com uma prostituta, passado a noite ali, não passado toda a noite, né? Somente até a meia-noite. Mesmo assim, ele saiu de lá e o dom ainda estava sendo evidenciado na vida dele. Não é porque uma pessoa é usada por Deus que essa pessoa é de Deus, ou tem uma vida em obediência a Deus, ou tem uma vida consagrada a Deus, ou tem uma vida de intimidade com o Senhor. Porque a Bíblia diz que naqueles dias muitos chegarão aos pés de Cristo e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu operei milagres. Senhor, Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, Senhor, em teu nome eu operei maravilhas, profetizei, preguei, falei em língua estranha. E Jesus vai falar: aparte-se de mim, porque eu não vos conheço. Elas falaram de Deus, elas pregaram, elas curaram, mas tudo isso é pelo poder que é emanado do nome de Cristo e não simplesmente pelo poder que está nas mãos dela. Não devemos achar que porque somos usados por Deus, temos parte com Deus. Nós temos que, na verdade, buscar o Senhor em santidade. É maravilhoso ser usado pelas mãos do Senhor. No entanto, não é isso que vai gerar em nós a salvação. Sansão vai para uma terra chamada Vale de Sorek. E lá no Vale de Sorek ele conhece a tão famosa Dalila. E Dalila é a personificação de Satanás na vida do crente. Dalila, a personificação do inimigo na vida de Sansão. Ah, Senhor, o anjo do mal não vai aparecer sempre como aquele bichinho do chifrinho, né? Não vai aparecer como aquele do chifrinho. O anjo maligno pode aparecer como um anjo de luz, algo bonito. Enfim, Sansão se apaixonou perdidamente por Dalila e Dalila nem aí para ele. Sabe o que Dalila queria? Dinheiro. Os filisteus ofereceram dinheiro para Dalila fazer Sansão cair. Sansão, ele simplesmente se apaixona por ela. Aí ela começa a pedir: Sansão, se você me ama, Sansão, revela para mim qual é o segredo da sua força. Como, Sansão, eu poderia amarrá-lo e subjugá-lo, Sansão? Olha só que pergunta mais explícita de quais eram os reais desejos de Dalila. Mesmo assim, Sansão, já cego espiritualmente, não podia ver espiritualmente, estava ali, abrindo brecha, cedendo. Por mais que Sansão ainda não tenha revelado de início o seu segredo, ele estava tão perto, tão perto. Dalila sabia que ele estava tão perto, o diabo sabia que ele estava tão perto, já estava tão... Sansão, de tanto insistir, Dalila insistiu uma, Sansão mente, Dalila insiste duas, Sansão mente, Dalila insiste a terceira vez, Sansão mente, Sansão caiu no laço. E é o versículo que nós lemos. Agora, eu quero falar para vocês acerca disso. Sansão foi chamado por Deus para libertar o povo. No final, acabou como prisioneiro. Vemos um último episódio de Sansão, a qual ele é levado ao templo de Dagon para ser motivo de zombaria e riso das pessoas que estão lá dentro daquele templo. Os filisteus simplesmente chamam Sansão para rir de Sansão e dizem para ele assim, diz para os homens: tragam Sansão para nós rirmos dele, para nós olharmos para ele e vermos o que Dagon nos proporcionou. Dagon entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. Era assim que eles pensavam de Sansão. Imagino Deus olhando para Sansão e pensando: meu filho, não foi para isso que eu te chamei. Por meio de você, eu iria causar milagres, eu iria trazer milagres, eu iria operar prodígios. Mas você se deixou levar pelos inimigos, Sansão. Não foi para isso, Sansão, que eu chamei você. Foi chamado para ser libertador. No entanto, deixou-se envolver com o pecado e foi levado a prisioneiro. Ou seja, o diabo ele quer nos afastar dos planos de Deus para nós ao ponto qual tornem-se opostos ao desejo de Deus. Deus quer trazer para nós libertação, Satanás quer trazer para nós prisão. Seja prisão espiritual, prisão financeira, prisão emocional.
todo tipo de prisão, porque quando o homem está numa prisão, preso, com medo, ele fica cauterizado, ele não consegue agir e não consegue ver a distância. Sansão já não conseguia mais enxergar o pecado que estava ali, ó, na frente dele. Quando Deus olhou para Caim e sabia que Caim já estava perto de pecar, Deus falou assim: Caim, eis que o pecado está à porta. Em outras palavras, ei Caim, você vai deixar o pecado entrar? Ele está aqui batendo na tua porta, você vai deixar ele entrar? Porque depois que ele entrar, ele vai fazer o estrago. E para você poder reverter isso, Deus até perdoa, mas a colheita é certa que virá. Davi pecou, Deus perdoou, no entanto a espada não se apartou da sua casa. Então, antes de Sansão ter seus olhos furados pelos filisteus, de fato os olhos de Sansão já estavam cegos espiritualmente, porque a intimidade que ele deveria ter buscado por Deus, Sansão estava ali se envolvendo com Dalila, caindo na armadilha de Dalila. Ele deveria estar aonde? Buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor, como Senhor que eu vou libertar o povo do exército filisteus. Estava ali, deitando com a Filisteia, quando deveria estar lá no campo de batalha, entendendo qual era o próximo passo. Ele foi chamado para iniciar a libertação do povo de Israel. De fato, ele cumpriu o propósito que era iniciar, porque através de todos os feitos que ele acabou operando contra os filisteus, de fato ele iniciou ali uma libertação do povo de Israel contra o Império Filisteu. Mas eu imagino que poderia ter acontecido muito mais coisas na vida de Sansão se ele não tivesse se deixado levar. Aqui eu trago para você uma reflexão. Será que o inimigo tem tentado te desviar do caminho? Certo que tem. Você tem deixado isso acontecer? Quais têm sido as suas armas de defesa contra ele? Nós não fomos chamados só para se defender do mal. A gente foi chamado para atacar o inferno. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, a igreja vai atacar, mas as portas do inferno não irão prevalecer contra o ataque da igreja. A igreja não só se defende do inimigo, a igreja ataca. Na verdade, quando você se levanta para fazer algo para o reino de Deus, eu aprendi isso com o meu professor de teologia. Quando você se levanta para fazer algo para Deus, você já está atacando o inferno. Sem ter a consciência de que você está atacando o inferno, você fazendo algo para Deus, para o reino de Deus, você automaticamente já está atacando o mal. Quando vem retaliações sobre a tua vida. Vindo retaliações sobre a tua vida, pensamentos, não só pensamentos, mas provas, alguns tipos de provas provocadas pelo mal na tua vida, tentações e tudo mais, como resposta do inferno ao ataque que você está provocando. Às vezes, se a gente está tranquilo demais, é porque a gente não está incomodando nada nem ninguém. Reflita sobre isso. O pecado, ele bate a porta, tentando nos tirar da santidade. No entanto, existe um Deus que é poderoso o suficiente para nos buscar, para nos fortalecer, mesmo mediante as provações. Essa palavra é uma palavra não só de aquecimento para o nosso coração, de que existe um Deus que tem um chamado grande para nós, que nós não devemos nos deixar levar pelo que o inimigo quer para nós. Mas essa palavra eu trago para você também como um encorajamento. Não fique cauterizado pelo medo. Não fique preso pelo medo. Porque você com medo ou sem medo, as potestades espirituais estão aí, elas vão atacar de qualquer jeito. Mas vai de mim e de você deixar que isso nos prenda, que isso nos impeça de avançar. A igreja tem que avançar. Eu e você temos que avançar. E o inimigo não quer que isso aconteça. Então não vai existir também, talvez, tempos favoráveis para a gente avançar, mas a gente tem que avançar independente da situação, das circunstâncias. É certo que provas virão. Se Jesus está no barco, é certo que não vai naufragar. Fica na paz do Senhor. Eu agradeço pela sua atenção, para você que ficou até aqui. Se você gostou desse vídeo, se você recebe essa palavra, comenta amém aqui embaixo. Eu vou estar lendo os comentários. E que Deus abençoe você aí na sua casa, ou independentemente de onde você estiver, o que você for fazer esta semana.